É uma pergunta quase retórica. Quase. Quem de vocês tem percebido quedas frequentes de energia elétrica? Sábado acabou na minha casa, explodiu Exato. o transmissor. Tá um negócio. Você que nos acompanha pelo chat, aqui no nosso canal do YouTube, jovempan.net, participe aí. Diga se você tem percebido isso na tua casa ou no teu trabalho, frequentes quedas no fornecimento de energia elétrica. Vamos lá. Essas frequentes quedas motivou aqui os nossos deputados para uma audiência pública que aconteceu na Assembleia Legislativa do Paraná. A iniciativa foi dos deputados Luciana Rafaim, Arilson Chiorato e Anibele Neto. Reuniu especialistas e representantes de entidades para apresentar dados, debater e também formalizar encaminhamentos para tentar amenizar esse problema, que é recorrente em todo o estado do Paraná. O documento resultante do encontro será enviado à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e a outros órgãos de controle, como o Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, também para o Tribunal de Contas, para um levantamento dos investimentos realizados para a melhoria da qualidade do serviço que é prestado, no nosso caso aqui no Paraná, pela Companhia Paranaense de Energia Elétrica, Copel, certo? Eu vou abrir aspas aqui para uma fala bastante importante da deputada Luciana Rafaim. Abro aspas para ela aqui. Faremos denúncia à ANEEL e notificaremos o Ministério Público para intermediar uma reunião com a Copel, porque temos direito a uma resposta. Ela disse isso por quê? Porque ela estava lamentando a ausência de representantes da Copel, que foi convidada para a audiência e simplesmente deu as costas para o povo paranaense. Então a Copel não quer saber de explicar por que é que anda acontecendo frequentes quedas de energia elétrica na sua casa, na minha casa, na empresa, em todos os ambientes do estado do Paraná. E aí eu entendo que essa discussão é muito, muito relevante, porque a energia elétrica, a Pamela acabou de falar sobre água, acho que é absolutamente necessária. Não há possibilidade de a gente ficar sem energia elétrica nos dias atuais. Regiane, começo com você. Bom, fico pensando que desde que essa crítica e observação que todos nós realmente estamos passando seja para uma melhoria, é muito bem-vinda, mas desde que houve a privatização, a gente tem visto aí alguns partidos em especial apontando e fazendo mais críticas em relação a isso. Eu quero pontuar uma coisa, foram 38 mil interrupções em todo o estado, um aumento de 23% em 2023, na mesma data referente a 2022. Então, claramente, visivelmente, a gente está passando por alguns problemas, né? Problemas em empresas, no agro, em escolas, em casa, né, por essas interrupções. Aqui na minha rua, sim, a gente tem passado, na semana passada, semana retrasada. E não só isso, Paulo, minha mãe passou lá em União da Vitória, uma situação onde a conta veio muito alta, ela solicitou a interrupção, mas não interromperam e aquilo foi se multiplicando dia a dia. E ela teve que entrar com um processo e uma conta extremamente alta. Ela terminou o assunto pagando e resolvendo o problema por conta própria. Então, quer dizer, a empresa também colocou o pé para trás e não a ajudou. Daniel Matos. Paulo, inclusive ontem, ali na região do Novo Centro, foram 3 picos da energia, né? Não é um fato comum. E ainda por sinal, no final do dia, próximo das 17 horas. E prédio, então, assim, claro que todo lugar é complicado, mas ontem, especificamente ontem, eu esperava o elevador, desceu uma senhora do 18º andar e deu o pico de energia. Parou uma vez, depois voltou, parou de novo. Então, assim, é uma coisa que não é normal, nunca tinha visto isso. Ontem, justo ontem, 3 vezes, assim, num período de 2, 3 minutos, assim. Então, assim, é muito aparelho eletrônico que queima, muita coisa que estraga. São muitas as situações que trazem um transtorno para o morador. Sem contar que o preço da energia não é nada barato também. E ainda mais nesse tempo de calor, ar-condicionado, ventilador, são várias as situações. Mas ontem mesmo, assim, uma senhora saiu toda assustada do elevador. E, assim, é um fato que deixa as pessoas com muito medo. Porque vai entrar no elevador, dá aquele pico, o elevador ele cai, né? De um andar para o outro, ele dá um tranco. Então, uma situação que assustou ali os moradores do prédio. A gente, há uns 15 dias atrás, também no mesmo prédio, queimou o portão eletrônico, por causa desses picos de energia que vai e volta, vai e volta. Então, assim, são prejuízos que ficam e a gente não vê uma manifestação da Copel. Fernando Tupan. Paulo, você reparou que toda vez que o PT está no governo, acontece essas oscilações de luz bastante frequentes? Olha só, Paulo Caetano,
Isso não é novidade, lembra? Na gestão PT explodiram torres de Itaipu e a gente não consegue entender o que está acontecendo com o nosso Brasil. Então, tem que ver, e nós temos que pensar um pouquinho também que o Brasil está tendo um pico muito grande de calor e o pessoal está usando mais ar-condicionado e se não começar a renovação, nós vamos ter problemas sérios no futuro. Aqui em Curitiba está dentro do aceitável, a gente... nas últimas 2 semanas que eu me lembro, eu não tive nenhum problema com luz aqui em Curitiba. O que está acontecendo na Copel não é o aumento muito grande de quedas de energia, que muitas vezes são provocadas por acidentes de trânsito, batem no poste, e é a demora em recuperar energia. Na época que estava sendo gerida pelo governo do estado, isso era muito rápido, questão de meia hora, 1 hora, a luz voltava, Paulo Caetano. Eu vou com o E Ângelo um outro agora. problema, Paulo Caetano, que Oi? a gente tem que falar também, um outro problema que a Copel mudou, hoje você tem 30 dias para pagar a luz, se não pagar, eles estão cortando. Anteriormente era 90, então isso os deputados deviam estar preocupados. Não com pico de luz aí em pleno verão ou porque a Copel não mandou um representante para uma audiência pública do Partido dos Trabalhadores, dos quais fazem parte Luciana Rafaim e Arilson Chiorato, que estão procurando coisas para desgastar o governo atual do Ratinho Júnior, mas isso não está colando, Paulo Caetano. Eu vou com o Ângelo Rigon agora. Ângelo, sua vez. Ó, eu vou falar para você sentado na janela. Nós aqui na Jovem Pan, a gente tem todos os backups para que a gente não tenha interrupção de energia. Mas são tantos picos, tantas quedas, eu não sei se é pico, se é queda, né? Se a gente vai chamar aqui, que às vezes até a emissora sofre com isso e que não deveria ficar fora do ar. Imagine em casa que você só tem um relógio lá de energia elétrica e nenhum no break, nenhum outro equipamento para segurar a energia. Não, é um absurdo, mas eu queria falar assim, que o PT, que o Tupã culpou pela falta de energia, esteve na audiência. Quem não foi a Copel que fornece a energia. Então, isso é fugir da responsabilidade, isso é altamente desrespeitoso com o consumidor. Eu tive uma vez um caso desses picos, queimaram todos os equipamentos da minha casa. Mas o processo para você ser ressarcido, ele é tão burocrático que você desiste, não compensa. Eu creio que nessa parte de energia, a falta de planejamento. Tem um shopping que vocês gostam de falar aqui por causa do Trevo, ele só funcionou porque a Copel disponibilizou uma unidade móvel, porque as subestações, na época, não suportavam o consumo de energia aqui em Maringá. Então, falta planejamento e falta respeito com o consumidor, que é quem paga essa tarifa, que, infelizmente, não é tão barata como como é que fala? Deveria ser, né? E a tendência é piorar, porque agora estão mandando cobrança. Se você não tiver uma boa memória, você vai receber a cobrança de 1 mês e vai para o judiciário. Nome protestado já. Hã? Nome protestado em 15 dias. Nome protestado. 15 dias. Assim, é uma falta de sensibilidade. Me desculpa, me parece coisa de riquinho. Né? Pessoa que nunca... Como se todos os deputados, todos os políticos fossem riquinhos e falassem, não, a gente não se... Vamos mandar para o cartório se não pagar. É um absurdo, porque isso já chegou a ser muito diferente no Paraná. E o protesto é R$300, tá? Tem mais as mais e aos você custos. tem que pagar Muleta. em cima do teu valor da conta esses R$300. 250, 280. Mas vou arredondar para 300 aqui, porque realmente chega, bate ali na tampa. Então, fica caro. Dói. Se você não paga uma conta de 100, você vai pagar uma conta de 400. Pamela Bussolini. Eu acho que o mais triste de tudo isso é a total ausência da Copel de prestação à comunidade, inclusive de informação, né? O porquê isso está acontecendo. Isso é o pior. Já é um absurdo essas quedas de energia, uma série aí de danos materiais que as pessoas têm. Tem um exemplo, a gente tem um exemplo aqui pertinho, ali em Guatemi, o pessoal reclama muito de queda de energia e não é uma coisa sazonal, é direto.
É sempre assim. E ninguém faz nada. É impressionante. Agora, a Copel nem vir prestar um esclarecimento, tá tendo uma queda de energia, porque a rede não tá suportando, porque isso, porque aquilo. Nem isso, aí é deprimente. Aí eu penso que nossas autoridades, né, os nossos representantes, precisam chegar junto e cobrar a empresa. Porque aí já é demais. Não existe PROCON? Não existe direito do consumidor? Claro que existe. É preciso cobrar. Senão, fica por isso mesmo. Kim, Rafael, além de tudo isso, vem aí provavelmente uma bandeirinha vermelha na sua conta de energia. Você vai pagar caro, você corre o risco de ser protestado e ainda vem uma bandeirinha vermelha aí por conta do uso da baixa nos rios, vão ligar termoelétricas, o mundo desaba para cobrar mais caro de quem paga, e quem paga é que fica com prejuízo sempre. Exatamente. E lembrando que a Copel se resume no BNDES, que tem 22,1% das ações, Estado do Paraná, 17,9%, e o restante 2% em diante. Então, esses dois são responsáveis, provavelmente eles têm direito a voto, tem que identificar os conselhos lá dentro, tem que entender que, por mais que houve uma certa privatização, que não teve privatização, só realmente tirou o poder do Estado do Paraná ali em conduzir na sua maioria das cotas, mas continua, 17,9% é um percentual altíssimo, é o segundo maior, primeiro é o BNDES. Agora, tem que cobrar sim, claro, da Copel, mas com os acionistas aqui, né, os deputados estão certos, indiferente de quem seja, PT, PSDB, enfim. A Luciana Rafaim faz um ótimo trabalho, inclusive é do PT, é da região sudoeste, é de Francisco Beltrão. Eu sempre acompanhei o trabalho dela. Sim, uma excelente deputada, né? E também tem que fazer o seguinte, eu lembro de um colega meu, ele é diretor do PROCON, Bruno Savarro. Né? Ele é diretor do PROCON lá de Francisco Beltrão. Ele notificou através do PROCON a Copel por conta desses picos. Eu estou, o Daniel falou do prédio dele, mas lá no meu prédio, desde sábado, tendo pico no mesmo horário, entre 6h30 às 7h30 da noite. Sempre. Então, assim, se queimar, a gente vai recorrer a quem? Vai protestar também, igual uma conta 30 dias vencida, etc. e tal? Com quem que vai ser? Por isso, eu deixo, né, pra gente pegar a Canal Verde, né, Carioca? É com você.